Bom dia, amados do Senhor, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma mensagem para vocês que está em Timóteo 1, capítulo 2, versículo 14. As falsas doutrinas e os falsos crentes, como corrigi-los? Então vamos lá, gente. Recomenda-se essas coisas, dá testemunho solene a todo perante Deus, para que evite contendas de palavras que para nada aproveitam o excesso para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois o que deles usam passarão na impiedade, por impiedade ainda maior. Então, a gente aqui está falando que a gente deve se apresentar a Deus de uma forma honesta, né? Não devemos falar dos nossos irmãos, porque tem muita gente que gosta, né? Mesmo dentro da igreja, fica falando da vida dos outros, se acha melhor que os outros, se sente santo e os outros são pecadores, entendeu? Então, assim, essa palavra vem muito de encontro às pessoas que estão dentro da igreja, que aqui diz, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois o que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Então Deus chama isso de impiedade, as pessoas que não têm amor no coração, que simplesmente elas colocam a vida das pessoas expostas, né? Expõem os erros das pessoas como se eles próprios não errassem, né? E está dizendo que Deus também não terá piedade dessas pessoas. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando-se que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus, tendo que este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Então, gente, isso aqui está falando em subverter a palavra do Senhor. Como tem muitas pessoas que são novas na fé, estão começando agora, e pessoas que já estão há muito tempo na fé usam desse conhecimento para subverter o evangelho, né? Falar o que lhe é favorável, o que lhe cabe, e disso também Deus não se agrada, tá dizendo aqui também, né? Porque o Senhor conhece os que são dele, né? Na verdade, o joio e o trigo estão misturados, né? Até mesmo, infelizmente, dentro das igrejas, a gente vai encontrar pessoas que estão subvertendo o evangelho. Então, por isso mesmo, você tem que se atentar e estudar a palavra de Deus para você não ser facilmente enganado. Porque além de o homem ser falho por si só, ele erra sem intenção e às vezes com intenção também. Então vocês têm que tomar muito cuidado com isso para vocês não estarem tendo ensinamentos errados da Bíblia. Aparta-te da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Gente, onde habita Deus não há injustiça, onde habita Deus não há maldade, onde habita Deus não há perversão. Deus é puro, Deus é santo, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, Deus é de amor, de compaixão. Onde habita Deus, os dons do Espírito Santo também habitam. Então é o seguinte, gente, onde Deus está não pode existir contenda, não pode existir brigas, guerras, de uma fonte não pode jorrar água amarga e água doce, não é mesmo?
E o Evangelho é água viva, né? Deus é água viva para nós, então não podemos nos enganar, né? A gente tem que saber muito bem discernir essas coisas. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra e outros para a desonra. Pois assim, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Gente, aqui o Evangelho é muito claro e fala que, como eu já havia falado, que dentro da igreja, fala que dentro de uma casa tem vasos de ouro e de prata, tem utensílios de ouro, de prata, e tem utensílios de barro e de materiais menos, como se vou dizer, valiosos, entendeu? Então, assim, a mesma coisa acontece na igreja, né? Infelizmente, na igreja a gente tem vasos de honra e vasos de desonra, né? Porém, Deus, no seu infinito amor, no seu infinito perdão, Ele nos dá a chance de nos arrependermos e voltarmos às práticas de Deus, né? Não nos convertermos ao que é certo, ao que Deus manda a gente fazer, né? Aos seus mandamentos. Foge outra assim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que, de coração puro, invocam ao Senhor. Gente, o que a gente pode perceber, muitas dessas pessoas que estão na igreja, a não ser pessoas que já cresceram no Evangelho, que não se desviaram, porque às vezes cresce no Evangelho e se desvia, elas precisam analisar sua vida, né? E ver que ela tem que fugir daquelas tentações do passado, né? Da sua mocidade. Então, quando a gente não tinha conhecimento da palavra ainda, a palavra, a gente não tinha entendimento, então pra gente, a gente cometia muitos erros, né? A gente fazia muitas coisas erradas, aí porque ficam falando, julgando. Ai, então depois que entrou na igreja, virou santo, mas antes era pecador, era ladrão, era prostituta, era assassino, era não sei. Gente, muitas pessoas infelizmente não têm a base cristã, não tem a base religiosa, os pais não tiveram isso, entendeu? Vem aí de gerações de pessoas longe de Jesus, entendeu? Infelizmente essas pessoas crescem achando que a vida é aquilo e não conhecem a palavra de Deus, não conhecem o conserto de Deus, não conhecem o Espírito Santo de Deus. Infelizmente erram, pecam e muitas vezes até perdem suas vidas eternas, entendeu? Então, gente, vamos nos atentar, não devemos julgar o erro dos outros e sim proclamar o Evangelho para toda criatura na terra, né? Porque muitos, gente, a gente acha que tá na igreja, tá na televisão, tá no rádio, vai ter uma hora assim que todos conheceram a palavra de Deus, mas tem muita gente que ainda não conhece, infelizmente. É nosso dever como cristão proclamar o Evangelho a toda criatura. Essa é a nossa obrigação como ser humano. Repele as questões insensatas e absurdas, pois sabe como só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando como todos, apto para instruir, paciente, disciplinado, com mansidão, os que se opõem na expectativa que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. É mais ou menos o que eu acabei de falar.
nós devemos nos mostrar em mansidão para as pessoas, né? Ensinar com amor, com respeito, né? Mostrar um caminho não forçado, não aquela coisa, você vai ter que fazer, você vai ter que ir, você vai ter que ir para a igreja. Não, mostra para eles o bem que Deus faz para a sua vida, seja um testemunho vivo. E assim, as pessoas vendo o que Deus fez na tua vida, com certeza elas terão vontade de ter esse Deus, tá bom? Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade, né? É o que fala aqui, né? Infelizmente as pessoas muitas pessoas estão presas no laço do mal e não escutaram a palavra libertadora, não têm Jesus em suas vidas e sofrem nas garras de Satanás, do inimigo. Então, gente, em nome de Jesus, você que está aí do outro lado, você tem o dever de proclamar a palavra de Deus para quem quer que seja, para um amigo do trabalho, para um amigo da faculdade, da sua escola, entendeu? Para os seus filhos, para os seus pais, para o seu cônjuge, para o seu esposo, para a sua esposa, para quem quer que seja, onde você vê um desequilíbrio, onde você vê que a pessoa está faltando Deus ali você tem que entrar com a palavra de Deus, a palavra viva, poderosa, a palavra transformadora que vai mudar a vida dessa pessoa, e não somente dessa pessoa, como de muitas outras, tá bom? Então, vou ficando hoje por aqui, muito obrigada, agradeço a vocês, Deus abençoe, beijo, tchau, tchau, até a próxima.